Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Mais um episódio do Som Brothers começando hoje. Eu, Vitor Ramos, o brother advogado, tô aqui do lado, como sempre, de... João, o brother engenheiro, e você não tá do lado nada. Você já fez essa pegadinha comigo, eu vou fazer agora com você. É verdade. Vitor hoje tá um pouco mais longe, inclusive, se tiver alguma coisa de problemas com áudio, vocês já estão sabendo por quê. Ele tá gravando remotamente, mais remotamente do que o comum. Exato. Tô em São Paulo, vim resolver algumas coisas aqui. Ainda não é uma volta do viajante, porque não é de lazer, mas, de certa forma, já tô viajando e vendo como é que tá funcionando tudo isso aí na pandemia. Mas vamos lá, João. Hoje tem um tema que é mais um daqueles, assim, delicado, né? Que tem um pessoal que acha pura e simples frescura e tem gente que acha que realmente faz bastante diferença, importância. Vamos falar dele aí, vamos chegar nas nossas conclusões finais, mas a gente tem bastante coisa para falar do tema de hoje, que é tipos de taça, né? Como é que a taça influencia no vinho, se realmente você precisa de uma taça específica, de um material específico. Vamos direto para o jogo aí, vamos começar o bate-bola, João. Falando primeiro como é a estrutura de uma taça, né? O que é uma taça de vinho? Por que ela se caracteriza como uma taça de vinho? Então, uma taça de vinho, ela basicamente tem a estrutura aí de 3 itens, né? Onde a gente tem o bojo, que refere-se à parte mais alargada, que é a parte de cima, né, onde efetivamente se serve a bebida. A gente tem a haste, que é a parte alongada, que se utiliza para segurar, fica entre o bojo e a base que efetivamente é a estrutura de sustentação da taça. Ela vai apoiar a taça numa mesa, em alguma outra superfície, para que ela fique em pé. De materiais, Vitor, as taças, elas em geral são feitas de cristal, cristal de vidro ou de vidro. A diferença entre esses 3 tipos se baseia no teor de chumbo. Então, o cristal ele tem até 24% de chumbo na sua composição. O cristal de vidro ele vai ter aí até 10%, mais ou menos. E o vidro não tem nenhuma quantidade de chumbo na sua composição. Tá aí uma coisa que eu não sabia, dessa questão do chumbo aí. E esse chumbo serve para quê exatamente? Conta pra gente aí. O chumbo, Vitor, ele vai dar mais leveza à taça. What? Por incrível que pareça, né? A gente pensa chumbo, peso, mas ele vai dar mais leveza à taça. Em especial porque ela dá mais estrutura, então você consegue fazer as taças bem mais finas do que a de vidro comum. O vidro comum precisaria ser mais grosso e com isso vai acabar deixando as taças mais pesadas. E também traz mais delicadeza nos formatos e até na sonoridade, efetivamente, de quando você toca na taça. Você já deve ter visto algum vídeo aí pelas internets do pessoal tocando em taças e tal, e a gente tem essa sonoridade diferenciada nas taças de cristal. As taças de cristal também têm uma característica que elas são mais porosas. E aí o que acontece, Vitor? Olha que coisa interessante isso. A gente acha que taça, qualquer taça é taça. E efetivamente hoje a gente vai ver nesse episódio que tem muita coisa a se explorar de uma taça. As taças de cristal elas são um pouco mais porosas. E aí o que acontece? Sabe aquela parte da degustação olfativa que a gente já falou, inclusive, em outro episódio? Onde a gente gira o vinho para que ele abra os aromas? Sim. Então, as taças de cristais, por serem mais porosas, essas moléculas se batem mais contra a parede, se quebram, e isso é que faz com que esses aromas se soltem mais. Você imaginava uma coisa dessa? Pois é, isso daí já mostra que o porquê que se fala que beber vinho em taça de cristal pode dar uma diferença, pode trazer uma sensação melhor, pode, digamos assim, melhorar, ou se não melhorar, que eu acho que nem é a melhor expressão, João, mas explorar melhor o que o vinho tem a apresentar para a gente, né? Então, já é um sinal aí de que a taça influencia. Não quer dizer que você não possa beber vinho em outro lugar. A gente vai chegar a tratar disso mais adiante. Mas dá para ver aí, já que tem sim uma influência sobre a experiência que você vai ter ao beber um vinho, né? E tem bastante coisa que a gente ainda vai ver aí pela frente, viu? Inclusive em relação aos formatos. Bom, terminando de falar sobre os materiais, Vitor, assim, em 2006 a empresa Mikasa inicialmente lançou taças teoricamente inquebráveis, né, de um material chamado quartz. Depois desse lançamento, outras empresas já, como a Scott Wessel, também lançaram essas taças desse material, que são chamados de inquebráveis. Eu não conheço nenhuma dessas taças ainda, não sei se você conhece, Vitor. Não, não conheço, já ouvi falar também dessa taça inquebrável, mas por que me pareça, apesar de ser curioso, eu não cheguei nem a pesquisar. Depois desse episódio eu vou pesquisar
para ver custo, para ver, né, se vale a pena testar pelo menos um aí. O fato de ser inquebrável para mim seria ótimo, porque eu quebro bastante, tá? Mas não sei das outras características. Agora, uma curiosidade, Vitor, que uma vez até já me perguntaram, e aí acho que é bom a gente esclarecer aqui, se a taça de cristal tem chumbo, o chumbo não é tóxico, né, pro ser humano? Pois é, chumbo é tóxico, né? Mas como você falou, primeiro, a quantidade usada na taça, ela é pequena, serve para dar estrutura, serve para permitir que fazer uma taça mais delicada, mais fina. E além disso, o chumbo, ele nesse formato que é usado na taça, não é simplesmente você colocou a boca na taça e tem uma tonelada de chumbo ali entrando no seu organismo e te intoxicando. Para que esse chumbo que compõe a estrutura da taça seja liberado no vinho, em quantidade que vá ter algum efeito sobre o ser humano, você precisaria deixar ali em contato com aquele vinho horas e horas e horas, talvez até dias, muitos dias de contato, sem limpar, sem lavar, deixando aquele vinho ali em contato por muito tempo com a taça e depois beber. E eu acho que ninguém faz isso, né? Primeiro porque nesse tempo todo... Aliás, primeiro porque ninguém aguenta deixar o vinho na taça tanto tempo, vai querer logo beber, mas mesmo se aguentasse, dias depois, um vinho na taça, quando você for beber, o cheiro, o aroma já vai estar ali mostrando que o vinho está oxidado, está estragado, e você vai jogar fora, mesmo se no início fosse um vinho bom. Então, o recado para o pessoal aí é que, apesar de compor, né, de ter chumbo compor na taça, pode beber tranquilo, que no tempo humanamente possível de você consumir um vinho, ainda que de forma bem meditacional, você não vai ter nenhum problema de saúde por causa disso, nenhuma preocupação, pode seguir tranquilo, que essa informação não vai mudar a sua vida, a não ser com o conhecimento de que o chumbo existe na composição da taça. Mas então, vamos agora, João, partir para um outro tópico sobre as taças de vinho, que é os tipos de taça, né? Então, não sei se as pessoas que estão ouvindo aí já passaram pela experiência de pedir um vinho no restaurante, por exemplo, o cara vai lá, traz uma taça com um desenho, e aí ele bebe o vinho e aí ele pede um outro vinho. Aí o garçom não só traz uma outra taça, porque ele não coloca uma taça limpa para um vinho diferente, como ele traz uma completamente diferente, com um bojo maior, com um bojo menor, ou mais alta. E não é porque o restaurante só tem aquela taça ali a mais. Ele tem a mesma para te servir de novo, só que ele muda a taça. Por que será isso? Vamos tratar disso aí. Começa aí com um tipo de taça de vinho que eu acho que é um bem conhecido, João, que é o Bordeaux. Pois é, Vitor. A taça Bordeaux, né? Ela é feita assim com o bojo é grande, em geral, um pouco mais alto, assim. E a borda, né? A parte de cima, ela é mais fechada. Então ela é um pouco mais gorda embaixo e vai se fechando pela parte de cima. Inclusive, né, Vitor? Eu acho que vai ser interessante o pessoal depois dar uma consultada num vídeo no YouTube. Vamos fazer um vídeo para botar as imagens da taça, né? Já que no podcast aqui, no áudio, a gente só consegue explicar em voz, sem visualizar. Mas vamos lá, então voltando à taça Bordeaux, ela tem o bojo grande, como eu já falei, a borda um pouco mais fechada. Ela é indicada para degustação de vinhos encorpados e tânicos, não, por exemplo, um Cabernet Sauvignon, um Merlot, que foi batizada com esse nome, né, que é a região francesa famosa pelos tintos encorpados e tânicos, né, a região de Bordeaux lá na França. E de Cabernet e Merlot, que é o E de Bordeaux Cabernet e quente. Merlot, exatamente. E o bojo, esse bojo nesse formato favorece a evolução de aromas, né? E a borda mais fechada acaba que concentra esses aromas. Então, você tem um alargamento um pouco maior na parte de baixo do bojo, onde você tem mais contato com o oxigênio para que isso se volatilize os aromas, e você fecha um pouco mais em cima para poder concentrar os aromas e não deixar eles irem embora, que não para dentro do seu nariz. Bom, a aba, né, a parte da ponta das taças, ela deve ser bastante fina. E o que é que isso ocasiona, Vitor? Com ela bem fina, ela vai impulsionar a bebida no momento que você for beber o vinho, para que a bebida caia na ponta da sua língua. E a ponta da língua, a gente sabe que vai aumentar a percepção dos sabores frutados, um pouco de dulçor, caso haja, né, no vinho, e do Do corpo corpo do, também, né? e Isso. do corpo do vinho, né? Então a Bordeaux, e uma curiosidade aí, João, sobre a Bordeaux especificamente, é que
Não sei se você vai concordar, mas eu acho que é meio que padrão aí de quem conhece um pouco do mundo do vinho, que a Bordeaux é meio que um coringa, né? Ela é muito utilizada para muitos vinhos, é o que a maioria das pessoas tem em casa, independente de ter escolhido o Bordeaux ou não, mas o formato dela eu acho que é mais usado, assim, genericamente falando, né? Então, Vitor, por que isso? Porque, basicamente, o bojo grande, borda fechada, concentração de aromas, isso se quer de praticamente todos os vinhos, né? É óbvio que isso vai dar uma melhor situação para os vinhos tânicos, como a gente falou, porque vai conseguir pegar essas frutas, esses vinhos mais estruturados, né? Mas, como a gente vai ver nas próximas taças aí, cada uma tem algumas particularidades que modificam um pouco. Mas, de forma geral, se a gente for pensar numa degustação de forma geral, o que é que a gente tem? A gente tem o que é que você quer numa degustação? Você quer sentir os aromas, você quer visualizar o vinho para ver a beleza da cor, da limpidez e tudo, e quer sentir os seus sabores. Essa parte dos sabores, Vitor, é que eu acho que é a grande sacada das taças aí. A gente vai ver nas próximas que a gente descrever. Por exemplo, fale aí da Borgonha. Tá, vamos lá. Eu ia falar justamente dela agora, porque a Borgonha eu conheço muita gente que olha para a taça e reconhece a taça como sendo mais chique do que as demais. Na verdade, ela é uma taça mais apropriada para um determinado tipo de vinho, porque ela é aquela que tem um certo formato de balão. Ela tem um bojo, a base, não a base de apoio, né, mas a base ali do balãozinho dela, muito mais larga, muito maior, e vai afinando também. E é projetado, como o nome diz, para os vinhos, né, conhecidos como talvez os mais complexos do mundo, que são os Pinot Noir da Borgonha. Então, por isso, se chama de taça Borgonha. Essa taça, essa taça, como ela tem um bojo maior do que a Bordeaux, como eu falei, né, tem um formato de balão, ela parece bem maior ali embaixo. Ela permite o contato bem maior com o ar e vai abrindo ainda mais os aromas, já que vai oxigenando o vinho ali. A gente que gosta de falar que, você principalmente, que gosta de deixar o vinho respirar e enriquecer ali na própria taça, isso funciona muito bem com a Borgonha, justamente por causa desse bojo maior. E ao contrário da taça Bordeaux, essa é uma diferença que a gente tem que destacar, ela tem uma aba mais espessa, né? E nesse caso, é levar a bebida para mais ali para o meio da língua, acima do meio da língua, para minimizar a percepção de acidez e mostrar uma maior maturidade do vinho. E por que minimizar a percepção de acidez? Porque o Borgonha, uma das características dele, e da casta Pinot Noir, principalmente de lá, é uma acidez mais alta do que um Merlot, do que um Cabernet Sauvignon, por exemplo. Então, tudo isso é pensado para dar um maior prazer na exploração daquele Pinot, que em geral vai ser, inclusive, bem carinho. Então, a gente quer aproveitar ao máximo e por isso usa uma taça mais apropriada para aproveitar aquele vinho na sua plenitude, né? Exatamente, Vitor. Inclusive, assim, né? Eu acho que a gente acabou falando das duas mais famosas, a Bordeaux e a Borgonha até agora, mas a gente passou de explicar, talvez, para algumas pessoas que não sabem, mas assim, na língua, eu vou tentar. É difícil sem ilustrar, né? Mas vamos lá. Na ponta da língua é o lugar onde a gente percebe a sensação de doce. Um pouco mais atrás desse doce e um pouco nas laterais frontais da língua é onde a gente percebe a sensação da acidez. Um pouco mais para o centro da língua, ainda na frente, a gente tem o local onde a gente percebe o salgado. E lá no fundo da língua é onde a gente tem a sensação de amargo, né? Então, quando a gente faz essa descrição que a taça Bordeaux tá jogando, tem a intenção de colocar o líquido no início da língua para a gente sentir a acidez, para a gente sentir esse frutado, tá explicado aqui, organicamente falando, onde a gente percebe os sabores na língua, né, na posição. E a Borgonha, como você falou, joga no meio, por quê? Porque aí já passou da parte onde você tem a sensação de acidez e você já está na parte onde você vai sentir o restante do vinho. Vai Isso, diminuir um inclusive, pouco. Não é que a gente não vai sentir acidez, né, Vitor? Vamos deixar é, claro isso. A gente vai reduzir essa sensação de acidez, até porque na degustação, como a gente já falou, no episódio de degustação, você tende a jogar o vinho para se mexer em toda a sua boca, para você sentir todos esses sabores, né? Mas é é, uma questão de potencialização. isso. E a Borgonha, inclusive, para fazer isso que você acabou de descrever, algumas têm até uma curvaturazinha na aba da taça, que é também para
facilitar que ela vá para o ponto da língua que se pretende. Exatamente. Quando se faz aquela taça. Pule a região da acidez, né? Isso. A sua língua acaba ficando nessa curvaturazinha, protegida pelo vidro, e aí o líquido entra diretamente no meio da língua, no meio para trás da língua, para Exatamente. potencializar essas outras sensações. Bom, essas são as duas mais importantes, mas vamos lá, que a gente ainda tem bastante taça para falar, né? Eu vou falar aqui da taça de vinho branco padrão, né? Uma taça pensada para quê, Vitor? Vinho branco para manter a temperatura baixa, né? O vinho branco ele é servido mais gelado, a temperatura mais baixa de serviço. Então, o que é que se faz na taça de vinho branco? Se diminui o bojo para que você não fique com muito vinho durante muito tempo na taça sem o devido temperatura de serviço. Né? Então, ela iria esquentar muito na taça se fosse uma taça grande, se fosse uma taça que você pudesse servir uma quantidade grande de vinho. Então, também essa diminuição você vai ter menos espaço de troca de calor. Ou seja, como você tem menos contato com o restante do ambiente, né, você vai ter menos troca de calor e com isso você vai manter melhor a temperatura de serviço. Também, em geral, se aumenta o tamanho da haste. São taças mais altas. Para quê? Para que você, na hora que segure na taça pela haste, o calor de sua mão esteja mais longe possível do bojo, também evitando essa troca de calor. Né? E, finalmente, a aba estreita, né, a aba dela é bem estreita, entrega o vinho lá nas áreas da língua com um equilíbrio entre doçura e acidez. Então, um pouquinho ali na ponta também, mais parecido com o Bordeaux, né, porque a acidez, por exemplo, é crucial num bom vinho branco, né? E parece que um Bordeaux, até também no desenho, parece um Bordeaux mais magrinho. E aí tem gente que acha que essa taça aqui ela é mais pobrinha, ela não é tão chique, quando na verdade ela é feita num padrão para servir vinho branco. Né? E por isso que ela é diferente. Não exatamente para parecer mais ou menos complexa, ou rica, ou chique, ou enfim, de alto padrão, né? Como muitos dizem. E no caso dos vinhos rosés, João, também existe, né, uma questão de taça, porque vai ter um meio termo aí, porque ela possui o tanino do tinto, só que obviamente numa intensidade menor, mais baixa, né, mas possui, e os aromas de um vinho branco, em geral, de um vinho mais delicado. Então você vai ter taças que em geral vão ser menores do que as do branco, porém com bojo maior. Então você tem essa diferença também por rosé. E quem já presta atenção em algumas propagandas, em alguns vídeos promocionais até de vinícolas, consegue perceber quando vão se servir ali o rosé que a taça é um pouco diferente. Se prestar atenção dá para perceber que se serve com uma taça diferente e essas são algumas das razões. E o objetivo dessa taça do vinho rosé é acentuar a acidez, que também é importante no vinho rosé, assim como no branco, e equilibrar o doçor, aquela doçura que também vai estar ali presente em alguns rosés, ainda que seja um seco, né? Às vezes vem um pouquinho de um doçor residual, de uma característica até da própria fruta. Agora, se você não tem, se você até quer ter um kit de taças para branco, tinto e eventualmente um borgonha ou espumante, mas já acha que ter um de rosé é demais, a mais adequada para do rosé vai ser usar a taça do vinho branco, que vai se aproximar melhor de como explorar de forma completa aquele vinho. Não é isso? É isso aí. São bem similares, né? Com pequenas diferenças. Então, se você for um degustador efetivamente exigente, tem que ter todas. Mas a do vinho branco atenderia bem aí o rosé. Agora, falando das taças de espumante, Vitor, basicamente a gente tem dois tipos de taça diferentes, né? Hoje em dia tem se mudado muito essa concepção do espumante, né? Mas a gente vê, inclusive, em filmes antigos, lá pela década de 20, por exemplo, a referência era de beber espumante nas taças que a gente hoje chama de vintage. É um bojo bem baixinho, parecendo uma taça de drink, né? E bem largo, né? Essa taça, obviamente, ela não ajuda na conservação do perlage do espumante, porque ela tem muito contato com o ar, né? Porque ela é um bojo largo. E você também não tem o visual de ver o perlage vindo do fundo da taça até em cima, porque ela é muito baixa. Né? Então, muitas vezes ela também é muito decorada, né, João? Ela tem um vidro todo decorado ali para parecer justamente que é das épocas antigas, o que também não permite a apreciação ou a análise do perlage. E
Obviamente, essa não é uma taça normalmente recomendada, efetivamente, para beber, mas a gente tinha que falar porque ela existe e tem muita gente que gosta, né? Diz a lenda, inclusive, Vitor, que esse formato dessa vintage foi moldado a partir do seio de Maria Antonieta, lá no passado, né? Então foi feito baseado nisso. Mas, falando da taça técnica efetivamente mais utilizada hoje em dia para se beber espumante, são as taças no formato chamada de flute, né? Que tem um formato de flauta. Ela tem um bojo bem alongado, alto e bem fino para manter essa elegância do perlage, né? Que vem lá desde a hora de servir até o último gole, você vendo o perlage saindo do fundo da taça, percorrendo toda a altura da taça e chegando lá em cima. Então, visualmente fica um efeito bem interessante de se avaliar um espumante, né? Essa taça também, ela tem agora a questão degustativa, né? Que ela projeta a bebida para a parte final da língua, né? Que é para promover a limpeza geral do paladar. Por isso, não é incomum que se ache que quando você vai para uma festa ou algo do gênero, o drink de boas-vindas é um espumante que vai limpar seu paladar e depois você vai iniciar ali seu menu de degustação com outros vinhos e tudo. Mas em geral se inicia com espumante também para isso. A acidez elevada do espumante e tudo vai ajudar a fazer essa limpeza de sabores na sua boca. Uma questão dessa taça também, João, que é bom falar aí pro pessoal, é que, em geral, né, nas demais taças, o serviço do vinho leva a você colocar ali no máximo 1/3 da taça de vinho para manter a oxigenação, para não deixar... para manter a temperatura adequada e tal. Sendo que na flute, por ela ser bem mais fininha, o ideal é você colocar 2/3. Então, não é colocar um pouquinho só, 1/3 daquela taça, porque vai acabar num gole praticamente. Então, na flute, a gente costuma colocar 2/3, do caso do espumante que vai ser servido ali, ao invés de 1/3, que é o mais comum das demais taças, né? Sim, com certeza. Então, João, tem agora as taças que muita gente acha até que não vão ter taças específicas para isso, mas que tem, e de um vinho que eu aprendi a gostar demais, que são os vinhos de sobremesa, né? Seja o de colheita tardia, o estocage da vida, ou o vinho do Porto. E aí, fala um pouco para a gente sobre a taça do vinho do Porto. Ela é igual? Tem alguma característica específica também ou não? Tem, toda taça tem suas características, né? A taça de sobremesa, e mais comumente utilizada no vinho do Porto, ela tem um bojo menor. Em geral, se consome menor quantidade, né, de vinhos de sobremesa e fortificados em relação aos vinhos secos, tranquilos, normais. Ela é bem estreita na parte superior para poder concentrar aqueles aromas frutados, que normalmente frutados e de evolução, né, de amêndoas e tudo que em muitos vinhos a gente consegue observar. E o objetivo dela é entregar a bebida na ponta da língua, onde a gente tem a percepção dos sabores doces, como eu falei. Como esses vinhos fortificados, vinho do Porto, sobremesa, em geral, tem um dulçor elevado, então a taça tem como objetivo entregar a bebida lá na ponta da língua, onde a gente sente essa sensação de doce. E aí, Vitor, para finalizar esses tipos de taça, a gente tem a taça de degustação técnica, né? Que é a taça ISO. Fale aí sobre ela. A taça ISO, ela é também um coringa. E ela é o meu coringa, inclusive, para vinhos de sobremesa. Eu não tenho uma taça adequada para vinho de sobremesa, então sempre que eu vou tomar um Porto ou um colheita tardia, eu tomo na taça ISO. Ela é projetada pela ISO, né, como o nome diz, que é a International Standards Organization, e serve para todos os tipos de vinho, e principalmente é utilizada em degustações mais técnicas, em que você quer explorar ao máximo todas as características que aquele vinho tem, muitas vezes até numa degustação às cegas, e ela tem um bojo um pouco maior do que a de sobremesa, por exemplo. Ela tem um formato que contempla o equilíbrio entre o alongado, o arredondado e a mais fechada na parte de cima. E ela é especialmente boa para permitir que você sinta os aromas. Ela tem um desenho, ela é menorzinha, inclusive, e ela tem um desenho que, quando você se aproxima o nariz para sentir os aromas, o desenho dela faz com que todos os aromas que estiverem saindo da taça sejam direcionados ao seu nariz, que não vai escapar nada pelos lados, digamos assim. Ainda mais para quem tem um nariz grande, que nem o meu, assim, que vai ocupar aquele espaço todo. Então, permite que você sinta bastante os aromas.
Por isso, né, como eu falei um pouco mais cedo, ela é muito usada em degustações técnicas. É uma taça coringa porque ela serve para você apreciar todos os tipos de vinho. Ela talvez não seja tão prática para você beber um vinho branco, por exemplo, ou um vinho tinto, beber mesmo, apreciar ali com amigos. Primeiro, porque ela é menor, ela é pequena, cabe menos vinho. E segundo, porque quando você está bebendo ali por prazer, bebendo num evento social, você não quer ficar detalhando tecnicamente o vinho, né? Você quer apreciar ele de uma forma um pouco mais relaxada. Então acaba que a ISO não vai te ajudar nisso por essas questões. Ela é mais focada na degustação técnica mesmo do vinho. É isso aí. Então, Vitor, aí a gente chega à pergunta, né? Falamos aí de alguns tipos de taça, né? Umas 8 tipos de taça aí, acho que a gente falou, né? E aí, vamos ter que ter 8 conjuntos de taças, um para cada vinho? Então, é a resposta meio polêmica, mas a princípio sim. Se você está olhando o vinho como um trabalho, olhando o vinho como algo que você quer sempre explorar ao máximo ele, o ideal é você provar aqueles determinados tipos de vinho adequado com sua taça, porque é ali que você vai conhecer o vinho de verdade. Mas como, né, eu já vou adiantar até um pouco aqui minha opinião, se você quer beber um vinho descompromissadamente, se você quer beber um vinho porque você quer beber um vinho, independente de que uva vai ser, do nível de qualidade que ele vai ter, isso você vai beber aonde for possível, né? Eu já bebi vinho, por exemplo, em copo de requeijão. Eu particularmente consigo perceber que não é a mesma coisa, mas o prazer de beber o vinho estava ali. Mas voltando, a princípio, respondendo você mais diretamente, a princípio sim, se você quer explorar o vinho em seu melhor, o ideal é que você tenha um tipo de taça para cada tipo de vinho, como a gente descreveu aqui. Não é à toa, né, Vitor, que a Riedel, que é uma marca austríaca famosa de taças de cristal, ela tem cerca de 400 tipos e tamanhos de taça, uma para cada casta de uva ou região no mundo, para você ter uma ideia de como a gente pode entrar numa coisa específica para realmente uma pessoa que, além de condições financeiras, óbvio, de ter tudo isso, consiga explorar ao máximo aquele específico vinho. Agora imagine a dificuldade, vai ter que fazer um catálogo, né? Dizer assim, esse e com essa taça, esse vinho vai ser um negócio de louco, mas é o mundo, né? É o mundo que a gente está apresentando aí, e realmente existe essa complexidade, não é à toa, não é firula, faz diferença, né? A gente já explicou, inclusive, um pouco do porquê, né? De entregar o líquido no lugar certo da língua, da percepção que a gente vai poder ter, né? Mas assim, eu acho que em geral, em casa, agora falando de uma forma mais geral de a maior parte da população, vamos dizer assim, dos bebedores de vinho, eu acho que é bom ter uma ISO, que é uma taça genérica, que você pode até para beber um pouquinho ali no dia a dia, se você não quer nem beber uma taça, assim, como você falou, um vinho que pode ser até um bag na box, digamos assim, você beber numa taça ISO, eu acho que é bem interessante. Mas se você quer avançar um pouco mais, aí eu acho que vale a pena você ter uma Bordeaux e uma Borgonha para vinhos tintos, né? Eu acho que são duas taças que fazem grande diferença. Uma para branco e uma para espumante. Eu acho que isso já atende aí a maior parte dos enófilos, né? Agora, se você quer um pouquinho mais, né? Eu quero um pouquinho mais, eu quero ir além, aí procura um de rosado, um de doce. Ou se Apesar preferir, né? Ou se é uma pessoa que gosta muito dos vinhos rosados ou dos vinhos doces, ela foca nisso e tira, por exemplo, se não gostar tanto do tinto, se bem que do tinto é importante ter em casa, porque se você vai receber alguém, é, sempre vai ter alguém que vai querer beber o tinto, né? Não, e assim, Vitor, na realidade, a gente fala de deixar o rosado e doce para o final, porque se utiliza muito a do vinho branco, né? Ela atende bastante essas funções dos rosados e doces. Eu diria que para os doces, inclusive, a ISO atende muito bem. Para mim, eu acho que a ISO atende muito bem dos doces, inclusive por ser uma quantidade menor, né? Como a gente já falou das taças de vinho doce terem um volume menor, a ISO também tem um volume menor, né? Então acho que também fazem isso. Agora, é importante, né, que a gente às vezes vê umas coisas meio estranhas por aí, umas taças muito decoradas e tal, mas devem ser sempre transparentes, né? Senão, como é que você vai fazer a degustação visual, como a gente falou tanto lá no episódio 6, né? Pois Se ela é. tiver muita firula, muita marca, muita coisa, eu acho que isso sim Atrapalha, compromete, atrapalha. atrapalha até de você entender se o vinho tá bom, se você vai colocar na boca às vezes sem ver os sinais de que ele pode estar oxidado, de que ele pode estar ruim, que a gente já explicou, como você falou no episódio 6.
que a degustação visual, ela diz muito sobre o vinho antes mesmo de você sentir os aromas. Então, tem essa questão. E fora o prazer, né? Tem vinhos rosés que uma das coisas que a vinícola busca é uma cor bonita, uma cor que caia bem ali no verão, se a pessoa estiver bebendo, e você vai perder esse prazer de admirar a cor do vinho, né? Quem gosta muito de vinho sabe que um vinho de cor marcante é bem interessante. Mas Muitas aí, vezes, João, inclusive, a gente sabe que nosso cérebro trabalha assim, né? A exatamente. apresentação de um prato, se tiver muito bonita, você praticamente já ganhou um pouco no sabor ali, mesmo Isso. aquele mesmo prato, você transforma ele, faz uma apresentação horrorosa, você vai comer do mesmo prato, da mesma carne, do mesmo alimento que você estiver degustando e vai sentir É, sabores completamente diferentes, né? O nosso cérebro. imagine só, imagine só você colocar um corante que não mude em nada o sabor, num vinho de excelente qualidade, e esse vinho fica aquele marrom meio sujo, e você dá aquele vinho para alguém. Com certeza vai influenciar no Na que ele vai avaliação. dizer sobre vinho. Ele pode até se surpreender e falar, ele é horrível, mas ele é horrível vendo, mas ele tá até bom, mas ele não vai tratar aquele vinho como ele trataria se ele tivesse em sua plenitude de cor, né? Sem Então dúvida. tem essa influência, com certeza. E falando nisso, João, influência de cor, de aparência de taça, tem dúvida também aí em relação à taça que é bem prática e que muita gente vai ter. Como é que se faz a lavagem adequada dessas taças? Bom, o primeiro passo é não quebrá-las, Isso é importante. que esse é o meu maior problema, né? Mas assim, existe uma técnica, Vitor, de lavagem de taça. Ela é bem comum, né? Mas seria, vamos falar que eu não vou mentir que eu não faço isso, não cumpro isso, mas existe um roteirinho para se lavar as taças de forma adequada, né? Basicamente, a gente deve retirar o excesso de resíduos, né? Como principalmente para as mulheres aí, né? Mancha de batom, alguma sujeira sólida, até do próprio vinho que ficou, né? As borras, ou até de comida, se você tiver junto com comida, às vezes fica um pouco nas bordas da taça. E aí a recomendação é que você tire esse excesso de resíduos com um guardanapo. Ou seja, antes mesmo de lavar, você passa um guardanapo para tirar esse excesso, né? E aí você ter ou uma torneira que tenha água morna, ou você encher uma panela, né, com água morna, encher a taça com essa água e esfregar essa taça com os próprios dedos, ou então com a parte macia da esponja, né? Normalmente aquela parte amarela, né, e tal, da esponja pela parte interna do bojo. Aí é que está o maior segredo, a maior dificuldade de não se quebrar uma taça, né? Você tem que ter bastante cuidado, porque como tem muitas taças com espessura muito fina, né? Como a gente já falou aqui, a Bordeaux, por exemplo, tem uma aba fina, e as taças de cristal, que tem chumbo para deixar elas finas dessa forma, tem que ter muito cuidado na hora de passar essa bucha e a própria força da mão não quebrar a taça, né? Exato. Então, esse é o ponto crucial. O ideal, Vitor, é não utilizar nenhum tipo de sabão nem detergente, né? Porque o resíduo desses produtos pode impregnar as taças, em especial a de cristal, como a gente já falou, elas são mais porosas, né? Uhum. E isso pode alterar os aromas dos vinhos. E, inclusive, interferir numa coisa que é chamada chaminé dos espumantes. Você já ouviu esse termo? Já ouvi, sim. É de É, onde saem as borbulhas, né, do fundo da taça. Isso, porque se você olhar na taça de espumante, você vai ver que parece que tem uma fonte, né? Saindo aquelas bolhas lá do fundo da taça. E Exato. um resíduo de detergente ou sabão pode acabar com isso. Ou seja, você ter um espumante de excelente perlage numa taça que não está adequadamente limpa, você vai dizer que esse espumante não tem perlage suficiente. Então você pode fazer, inclusive, uma análise incorreta do espumante que você está bebendo. Então, essa coisa do resíduo de sabão, ela é muito importante realmente na limpeza da taça. Então, o ideal é não precisar utilizar. Bom, se a sujeira for persistente, né, ou seja, se por algum motivo não está saindo simplesmente com água morna e com a própria mão ou a parte da esponja sem o sabão, pode-se utilizar algumas gotas de detergente líquido neutro, preferencialmente sem nenhum tipo de perfume ou corante, e repetir esse processo da lavagem que a gente já falou. Uhum. Depois da limpeza interna, mergulhe a taça
na água morna de novo, seja na torneira ou numa panela que você reservou para isso. E aí limpa a parte externa do bojo, haste, base, né, toda a parte externa da taça. Mergulha novamente na água morna e deixa ela secando de cabeça para baixo, né, em cima de um pano de prato seco, limpo, claro, ou um guardanapo. Quando a taça está seca já, Vitor, a gente vem para a parte que a gente às vezes vê muita gente fazendo em restaurante, né? Às vezes a gente entra num restaurante um pouco mais cedo, você vê lá os garçons estão terminando de finalizar esse processo nas taças, que é o quê? É borrifar um pouco de álcool por dentro e por fora, além de esterilizar a taça, né? Vai fazer ela secar mais rapidamente, porque o álcool é mais volátil na temperatura ambiente, né? Então você borrifa um pouco de álcool, deixa alguns minutos e aí vai fazer com um pano de prato 100% algodão ou toalhas descartáveis especiais que não soltem fibras, ou até aquelas toalhas de microfibra, né? Aí seca e lustra as taças, né? Então aí você remove qualquer mancha de um dedo ou de qualquer tipo de mancha que tenha ficado após a lavagem, né? Então esse álcool com esse processo de lustrar a taça acaba deixando ela perfeitamente limpa. O ideal também é você ter um pano de prato novo específico, né, para as taças, para você não Assim misturar como, outros assim tipos como a bucha, né? Se você for usar uma bucha, uma esponja ali para limpar, o ideal é que seja uma específica, inclusive que ou usar a parte macia ou usar umas que existem que elas já avisam que não arranham. Porque por mais que seja um arranhão mínimo, muitas vezes começa a tirar o brilho da taça, deixar ela fosca. Então, o ideal é sempre usar a parte macia de uma esponja focada para aquilo, ou usar também especificamente para taças uma esponja dessas que não risca, para você ter certeza de que não vai causar nenhum dano. E adicionalmente a essa lavagem, Vitor, a gente tem. Você já teve alguma taça na sua casa ou em algum lugar que você viu que fica aquela, por mais que você lave, fica aquela manchinha de vinho no fundo da taça? Já tive e tenho. Pois é, então fica a dica aí para você conseguir tirar essa mancha, né? Essa mancha que fica lá persistente no fundo, não adianta você botar sabão, não sai de jeito nenhum. O ideal é você fazer uma solução de água com bicarbonato de sódio, ou apenas álcool líquido também, funcionaria, e deixar dentro da taça descansando por cerca de meia hora. E depois você lava normalmente, como a gente já falou. Então, teoricamente, isso aí vai conseguir remover essa manchinha de vinho que fica no fundo. E para não acontecer mais, se você não puder lavar a taça logo depois de usar, coloque água, né? Então você termina de beber o vinho e enche a taça de água, aí deixa ela lá cheia até a hora da lavagem para poder diluir aquele vinho concentrado e ele não causar mais essa mancha. Exato. Não deixar aquele restinho de vinho para o dia seguinte. Se você está cansado, quer ir dormir, ok, mas você joga um pouquinho de água ali, ao invés de deixar aquele restinho bem pequeno de vinho que fica ali impregnando na taça, né? Exato. E decanta, João. Decanta é um negócio complicado de limpar. E aí, tem alguma dica especial? Então, o ideal é que ele seja lavado logo após o uso. Você está cansado, como você falou, mas o Já ideal tem que seria lavar. realmente fazer isso. É o ideal, né? Mas também, se não é do mesmo jeito, enche um pouco ele de água para evitar essas manchas que ficam. As manchas, caso você tenha também decantas com essa mancha, você pode utilizar o mesmo processo do bicarbonato de sódio ou álcool para poder tentar removê-lo. Mas, em geral, o recomendado para se limpar um decanter é você deixar lá por cerca de 30 minutos para que esse álcool realmente esterilize lá e limpe internamente, já que a gente não consegue botar a mão. Em geral, os decanters têm uma saída muito fina, né? Comparativo ao onde fica o líquido efetivamente, você não consegue alcançar lá com a mão até com os acessórios fica meio difícil, né? Mesmo com acessórios de escovinha, essas coisas, fica difícil de você alcançar toda a região. Então, dentro, deixar lá 30 minutos. Após esse tempo, você mexe o decanter em movimentos circulares para que o álcool se movimente e consiga pegar todos os resíduos que estejam ali dentro do decanter, né? E se misturar o líquido, digamos assim. Depois derrama o álcool na pia e enxágua com água em abundância, né? Enxágua com bastante água, bastante água. Na parte externa, pode-se utilizar esponja macia, água quente, detergente neutro, como a gente falou das taças. Secar de cabeça para baixo, igual as taças também.
e para lustrar e brilhar o mesmo procedimento das taças. Então, assim, como os decanters são feitos de material normalmente igual ao da taça, o procedimento ele é muito parecido. O que diferencia mais é essa parte de você deixar o álcool lá dentro e movimentar ele com álcool para fazer a limpeza adequada. Agora, Vitor, aproveitando de falar de decanter, eu acho que é interessante a gente também falar dos formatos de decanter, né, que tem uma variedade gigantesca, né? Eu acho que não cabe a gente falar de. Na verdade, acho que nem existe a gente falar de tipos de decanter, porque cada marca cria formatos inusitados, formatos de cobra, formatos de. Enfim, eu já vi tantos formatos diferentes que não sei nem nomeá-los. O que eu particularmente não gosto, tá? É uma opinião minha, eu acho que tem alguns decanters que fazem tanto pelo design que quando você vai parar para pensar no contato, a área de contato do vinho com o ar, seria o objetivo do decanter, você vê que não tem tanto contato assim, então para que serve aquele decanter? Ou seja, a gente até falou disso bastante no episódio no 25. episódio do decanter, né? Isso, que quem quiser ver, e tem também até, eu fiz um vídeo no canal da gente no YouTube, mostrando essa área de contato do decanter, da taça, o porquê que um, em tese, influenciaria mais do que o outro. Então, o pessoal que quiser aí tanto ouvir mais sobre decanter e aerador, episódio 25, e quem quiser ver na prática, um videozinho curto, tá no canal do YouTube do Som Brothers, também um episódio com o nome de Decanter e Aerador Quando Usar. E para facilitar a busca no YouTube, Som Espaço Brothers, que aparece mais facilmente. Para finalizar, Vitor, eu vou falar uma curiosidade que eu vi recentemente, né? Eu não sabia da existência disso, mas em especial eu ouvi dizer de um evento da Riedel que faz uma degustação de taças. Você já ouviu falar disso? A gente achou que estava exagerando quando chamou de degustação visual, agora vem a degustação de taças. Eu nunca ouvi falar não, João, mas eu imagino que seja algo ligado a você provar o vinho em diferentes taças, seria por aí? Exatamente. O mesmo vinho você vai experimentar em taças diferentes e guiado, né, por alguém que entende das taças, todas as características que a gente falou. E eu imagino que deve ser um evento bem interessante. Eu vou procurar para a próxima vez que tiver, se possível, participar, porque eu conheço quem já participou e o feedback foi excelente. Diz que é impressionante a diferença que você bebe no mesmo vinho, da mesma garrafa, você beber, por exemplo, numa taça de vinho branco ou vinho tinto. E diz que a diferença é muito grande. E aí eu fiquei bastante curioso de participar de um evento desse. Fica aí a dica para quem quiser se aprofundar aí no tema de taças, procurar algum evento desse tipo, porque deve ser bem interessante. E ao longo do episódio, eu busquei aqui, fiz uma busca sobre aquelas taças inquebráveis que a gente falou, e não é tão caro não, viu? A gente consegue achar aqui a 169, um jogo de taças, na verdade, né? 169 aqui eu tô vendo a Schott Suíça, que a gente comentou mais cedo, no modelo Bordeaux. São 6 peças a 169, nesse material inquebrável. Então dá para fazer um teste aí, no mínimo para a gente comprar para fazer um teste e ver se ela realmente resiste. Não quebrando propositadamente, mas vendo se também, por acaso no acidente ela cair, né? Mas a gente tem que pensar, né, Vitor, também que não é só ser inquebrável, né? Ser inquebrável é bem interessante, mas também fazer a comparação numa degustação de taças e ver se a gente tem os sabores, os visuais, eles vão se manter com a taça, por exemplo, de cristal comum ou com esse se ela ser inquebrável não acaba prejudicando nesse aspecto, né? Aí é melhor ter uma quebrável e que não prejudique. Isso. Assim, só para não deixar de mencionar, né, eu não acredito que faça muita diferença nesse sentido, mas também tem as taças com titânio, né, embutido. A gente sabe que tem taças que, além do chumbo, eles colocam titânio para dar uma resistência maior à taça, mas continuam sendo de cristal. Então, material base é o cristal. Exatamente. Então, acho que de taças, por hoje é isso aí que a gente tem a falar. Se surgir se a gente deixou de falar alguma coisa, pedimos aí que vocês comentem no Instagram, para a gente poder aprender com vocês também, né, Vitor? Com certeza. Pode deixar o comentário aí, o que é que faltou, se a gente esqueceu de algum tipo de taça, se surgiu alguma dúvida, né, de tudo que a gente falou, se você ouviu aí e ficou com alguma dúvida adicional,
comenta lá no nosso Instagram, @sombrothers, na postagem do episódio, de preferência, e que a gente vai responder assim que possível. E se a depender do tema, a gente faz até um episódio para responder. Complementar. Exatamente. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima taça. E nos próximos dias, não esqueçam de dar uma olhada no vídeo que vai estar no YouTube para poder visualizar esses tipos de taça que a gente comentou aqui. Até a próxima taça, pessoal. Hoje é o som de Every Breath You Take, interpretado por Karen Souza, indicação de nossa amiga Luciana.